Quando você fala fine line, o que vem na sua cabeça? Linhas, nome, escritas. O fine line, ele vai muito além disso. Ele não fica só em fazer nomes, não que isso é errado ou algo do tipo, né? Mas é que você pode ir muito mais além. No meu caso, por exemplo, eu uso como uma técnica. Eu tenho um estilo mais pesado, né? É um black work. Eu faço e é até um pouco mais agressivo, assim. E parece até estranho, né? Falar que eu uso fine line, mas faz toda a diferença. Eu até separei algumas imagens. O meu trabalho é o black work. Eu separei alguns trabalhos para vocês entenderem isso que eu tô falando, como eu uso isso para agregar em algum caso específico. Por exemplo, a primeira tatu ali que vocês estão vendo é um Anubis, né? Que tem uma mulher com um Anubis. Se vocês separarem naquelas escritas egípcias ali, eu fiz em fine line com uma agulha de 3RL bem fininha. E isso dá um contraste legal com o desenho. Tipo, o meu desenho, ele, apesar de ele ser muito pesado, preto, bem carregado, tem linha muito grossa, mas eu gosto de pôr as linhas bem finas porque isso dá um contraste legal, dá uma harmonia com o desenho, fica bem interessante. O segundo também, eu tenho uma forma geométrica lá em cima, às vezes eu uso com formas geométricas, não só frase, nome ali, às vezes até frase também junto. Padrões geométricos, eu gosto muito de usar o fine line para isso, juntamente com um traço grosso, assim, eu acho que dá uma característica bem legal no desenho, destaca mais, né? Principalmente quando você tem coisas muito sólidas, preto mais sólidos, ou traços bem grosso, ele dá um destaque bem legal, fica bem interessante. Então, eu separei isso aí só para vocês entenderem como vocês conseguem usar o fine line no seu estilo, independente de qual seja, independente do estilo. É claro que você não vai usar um fine line num old school, né? Porque o old school tem suas limitações de traço mais grosso. Mas ele pode agregar praticamente 90% dos tatuadores acabam usando, né? A gente vai falar sobre qual o material ideal para o fine line. Primeira coisa, agulha, né? Vamos já começar pela agulha. O que seria uma agulha de fine line? Não existe uma lei, uma regra, uma tabela falando, ó, isso é fine line, isso não é, não, isso aqui é. Tem gente que usa 5 RL, tem gente que usa 3, porque tem as 5 bem fechadinhas, fica um traço bem fino, até parecendo uma 3. E tem as de 3RL, eu prefiro usar de 3. Eu gosto de trabalhar com 3RL. Essas aqui dos meus trabalhos, todas aquelas partes de fine line eu fiz com 3RL. 3RL, depois eu vou falar certinho qual que foi, mas é 3RL que eu gosto, é umas bem fechadinhas. E assim, o que acontece? Vocês estão vendo aí a foto das agulhas, né? Eu pus essa primeira imagem que vocês estão vendo, dá pra vê-la nitidamente, as duas pontas ali, na verdade ela é uma agulha de 3, porque a terceira tá atrás das duas ali, né? A agulha de 3RL, ela é um conjunto, 3 agulhinhas, é um conjunto de 3 agulhinhas, né? Elas ficam juntinhas e elas são soldadas desse jeito. O que acontece? A primeira e a segunda, as duas são de 3RL, mas tem uma diferença muito grande entre elas, que é o que acontece muito, assim, que eu acho, isso é muito importante você saber na hora de usar uma agulha. A primeira, se você perceber, ela foi soldada, por que eu pus o soldador ali? Não tá soldando a agulha ali não, tá, gente? Isso aí foi só pra ficar mais bonito e mais dinâmico ali. Mas assim, o jeito que ela é soldada faz muita diferença, porque tem agulha que é soldada mais fechada, a segunda, por exemplo, você vê que ela tem uma pontinha bem fechadinha, ela foi soldada com a ponta bem fechada. E a primeira já foi soldada com a ponta mais aberta. E assim, existe um modelo de agulha que chama a RS. Ela normalmente para old school, né, a galera usa, que é a bucha. E se você soldar ela, não é isso, tá? Essa não é RS. Eu só tô falando tipo que ela é soldada, porque varia muito de marca para marca. Cada marca às vezes faz de uma forma. Tem as premium, que às vezes é a soldada mais fechada, tem marca que faz a premium mais fechada, por exemplo. Isso faz muita diferença. Eu já usei agulha de 3RL que ela era tão aberta que parecia uma de 5 e o traço ficava até riscado assim. Às vezes ficava duas linhas juntas assim, ó, juntinha. Dependendo se ela é muito abertinha, aí é a agulha perdida. Eu uso cartucho e eu compro de caixa, a caixa vem com 20. Eu lembro que demorou até eu achar uma marca certa, eu comprava tipo uma caixa de 20, eu perdia 10 cartuchos. Porque a agulha era aberta, não era todas que era fechadinha, não tinha um padrão. Então isso faz muita diferença. Hoje eu já achei uma marca legal, que elas são bem fechadinhas,
E isso ajuda muito, ajuda demais. Assim, para ter um traço bem fino, né? Quando se trata de traço fino, você quer realmente o mais fino possível, isso vai fazer toda a diferença. Ela ser bem fechadinha. Na terceira imagem, é uma agulha de uma ponta. Eu não uso, eu já usei e não me adaptei. Ela risca, por ela ser uma ponta só, ela corta a pele, né? Tem que saber trabalhar muito bem com ela. Eu não me adaptei, para mim não fez diferença. Eu achei agulhas de 3RL bem fechadinha, que o traço fica muito fino. Para mim já é perfeito. Tem gente que trabalha, tá? Com agulha de uma ponta, nada contra. E tranquilo, cada um tem um gosto. Eu não me adaptei. Uma outra coisa que é bem importante, por exemplo, essa agulha de 3RL, essa junção que eu tinha até comentado no começo de ser 3 agulhinhas juntas, cada uma delas, cada uma não, né? Elas, sozinha, ela tem uma medida, eu até marquei ali na tela, 0,30 milímetros, 0,30, que é a 10. Às vezes você acha com nomenclatura diferentes. Pode ser de 10, às vezes você acha, é a 5RL10/10, tipo o pessoal fala, né? Normalmente em caixa de agulha. Ou 0,30, 0,30 milímetros, ou 0,35. Tem mais medidas, tem a 0,25, 0,40, mas assim, eu nem marquei porque normalmente o que você vai encontrar vai ser essas duas, 0,30 e 0,35. Eu gosto da 10, que é a 0,30, que ela é mais fina, e eu pego as mais fechadinhas, então ela fica muito fina. Então pra mim é ideal, perfeito. Esse é um tipo de agulha que eu gosto. Deixa o joinha pra mim se você gostou. E é isso. Muito obrigado, galera. Valeu!